Eu tava assinando pra fazer, eu fui passando. Daí eu tive que ver um vídeo atrasado. Eu encontrei esse vídeo aqui, ó. O pior episódio de todas as temporadas do Bob Esponja. Pelo que eu entendi, ele vai fazer um vídeo falando de cada temporada. Falar o pior episódio de cada temporada. Pelo que eu entendi. Vamos fazer esse act. Pera aí que eu esqueci. Vai deixar um like, se inscrevendo em busca do 100 até o final do ano. Deixar um like, uma inscrição. E bora. Só querer carregar. Enquanto não carrega, vai se inscrevendo aqui, vai deixando like. Uma coisa que me surpreendeu quando eu tava fazendo meu Para um café e bora lá. vídeo de iceberg dos Simpsons é que eu tive que assistir alguns episódios das novas temporadas do show. E surpreendentemente, não foi tão ruim. Na verdade, até que eu gostei. Mas não se empolguem tanto. Eu assisti diversos episódios da temporada 32 até a mais recente, a 36ª. E sim, tem episódios bem acima da média. Mas entre eles, alguns bem meh. Mas isso me deu um certo hype. Até porque eu pensei, sabe o que mais eu devia dar uma chance de novo? Bob Esponja. E pra minha surpresa, o show tava na mesma situação dos Simpsons, com algumas gemas no meio do lixão. Mas em Bob Esponja não era um Que negócio, cara. Os caras sabem o caminho certo. Mas daí vem um cara do nada. E tu cara vai fazer o episódio ferrando todo mundo que eu comecei a fazer do meu lado. Vai lá e faz esse episódio. Cara, é que o meu de tanto. Por exemplo, a temporada 7, que é a pior temporada do desenho. Tem um monte de episódio merda. Tem. Só que daí tem uns episódios bons junto. Porque nenhuma temporada. Cara, se existe um desenho que tem uma temporada seja tão ruim. Não, falando. Uma temporada tem um episódio bom, daí nem desenho deve ser considerado. Opinião minha. Mas, cara, develar se tu. Não, tô falando assim, uma temporada de um desenho que é bom e a temporada inteira ser ruim. Tô falando assim. Develar pega um desenho horrível que não teve um episódio bom quase, daí não conta. simples e chão, mas sim episódios tão ruins que me faziam pensar como sequer aprovaram isso. Então, como eu sou um odiador natural, eu decidi fazer um vídeo dos top 10 piores episódios de Bob Esponja. Mas como já fizeram isso, eu decidi usar o fato que eu já assisti o desenho inteiro para fazer do pior episódio de cada temporada. Então se Bora preparem, lá. pois hoje veremos o pior episódio de cada temporada de Bob Esponja. Bora lá então, cara. A primeira temporada pra mim não tem episódios ruins, mas no episódio Botas que Rangem foi um dos poucos que eu achei Cara, começamos. Opinião minha. É um dos piores, sim, da primeira temporada. Eu tô assistindo a primeira temporada e, cara, é um dos piores, se for falar assim, da primeira temporada, né? Porque tem muita coisa pior que veio depois. Só que, cara, manda uma real mesmo. Nossa, foi muito cara, peraí. Só que já teve coisa pior. O Calços Naturais, por exemplo, o episódio do Bob Esponja. Ah, eu vou pra selva, pou. Não deu nenhum tempo, voltou. Então, cara, tem tanto. Eu acho que o Calços Naturais entraria nesse lugar. Não é nem piada. Deixa eu pensar em outro. Não teria outro. Acho que Calços Naturais entraria nesse lugar. Eu tenho uma lista aqui, que é um vídeo que eu vou fazer. Eu vou ver que. Peraí. Foi mal, te conhece, então. É que eu não lembro. É que eu fiz uma. Eu tô fazendo a lista pra fazer o episódio da top da primeira temporada, melhor episódio, pior, tudo e tal. E eu tô aqui agora. O Pickles é outro bem ruim. A história dele eu não gosto. Que aquele episódio não gosto pra mim, sei lá, quero roubá-lo, é muito chato. Eu não gosto, né? Devendo opinião. E o Léo Doce Abacaxi, que é outro que eu não curto muito, porque o Léo Molusco aqui não tão gol. Ah, vai embora, vai embora. Eu tô feliz. Quando isso pode ficar triste, daí no final dá tudo certo. Mas daí, cara, não sei. chato. O porquê disso tá no nome do episódio. O episódio todo é isso. O quê? Como? 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 Angico. Por ser a primeira temporada, ainda assim tem piadas boas que descem pra mim, mas por ser um plot tão simples que tem como único intuito irritar, eu diria que eles fizeram um bom trabalho, pois esse barulho não irrita só os personagens, mas sim quem tá assistindo. Então, não é um episódio ruim, mas quando comparado com o resto da primeira temporada, dá pra ver que ele tá um pouquinho isolado. É. A segunda temporada pra muitos é o auge do show, a animação ficou mais bonita, teve melhor A tempo, cara, é aquele negócio. Eu pensei um tempo e falei, eu contei isso, acho que já ou não. Eu pensei em fazer uma lista cada temporada usando os melhores episódios. Cara, é o seguinte, na temporada 2 é a temporada que mais vai ter, que mais tem episódios bons.
Só que em nenhum momento os melhores da temporada estão na terceira. Pior episódio da série, Loucos pela Banda, mas de qualquer jeito, o pior episódio que a segunda temporada nos apresenta é o Descartado. Nesse episódio, o Gary Não, tem coisa pior. É dessa temporada ou eu tô ficando louco? Pera aí, cara. Foi mal mesmo, eu vou ter que pesquisar. Sou pelos idiotas. Quando eu deixar passando. Tem um episódio que é o Sou pelos idiotas, onde o Patrick é um babaca do caramba. Que o Bob Esponja se finge de buta. Eu vou deixar passando pra ver se é esse episódio mesmo. Pera aí. Só pra não falar. Sou pelos idiotas. Bob Esponja. Ah, vou pesquisar enquanto isso vai aqui vendo. prefere ficar com o Patrick e abandona o Bob, só pra no final tudo ser um mal entendido e ele voltar pro Bob. Eu não gosto desse episódio porque ele é muito deslocado do resto da temporada. Muito triste, eu diria até Cara, temporada. Não, cara, na realista. moral mesmo. Qual é, cara? Eu tô assistindo. Não, beleza, não é triste. Beleza, óbvio que é triste, tá? Mas, cara, você não viu o episódio de Eu Sou pelos Idiotas que o Patrick. Cara, esse episódio de Sou pelos Idiotas que eu não como nem falar nada, né? O Patrick fica. O Bob Esponja se finge de burro pra ajudar o Patrick com a família dele. Pô, no final nem se é a família do Patrick também, né? Mas, cara, esse finge de burro, daí o Patrick fica se achando e fala, ele é muito tongo, eu ensinei a fazer tudo. Caraca. O Bob Esponja, eu não quero ver um personagem otimista lidando com coisas que acontecem na vida real. Mas uma menção honrosa é pra Caçador de Água Viva. Até Não, não também. Foi mal mesmo, mas o Sou pelos Idiotas não tá nesse meio, já tá errado. Não, tudo respeito, é claro, né, cara? Mas não tem como falar que não deve tá. Porque na moralzinha mesmo, cara. porque eu sei que o seu siriguejo é ganancioso, mas nesse episódio ele é tratado como um vilão. Eu lembro de ter ficado com medo daquela sequência de noite que aparece no final. Então, quando eu era criança, esse é o que eu menos gostava. E já crescido, o pior episódio pra mim é o que se parece com a vida real. Que irônico. A temporada 3 tem tantos episódios bons que foi difícil de escolher. Por ser o auge da série, isso é o menos aceitável. Eu tô falando do episódio Calças Arruinadoras de... Eu acho que não. Cara, eu vou ter que olhar tudo da terceira, foi mal. Foi mal mesmo, vou ter que olhar. Eu tenho aqui um negócio de apoiar bem até a sexta, pelo menos, depois da sétima lá. Eu vou, então eles vão passando, cara. Eu vou achar o primeiro episódio que eu achar ruim, daí eu já falo. Cara, por que eu não vou achar nenhuma aqui? Só que eu acho que deve ter coisa pior, eu só não consigo lembrar, cara. Porque na moral mesmo. Cara, esse negócio que tem a colheita é errado, peraí. Cirilândia no episódio da quarta temporada? Ou é da terceira? Senão vai ser esse. Cirilândia. Ah, não precisa. Estou passando, foi mal, de cara. festa. No episódio, Bob Esponja dá uma festa, só que ele deixa tudo muito bem programado, então ninguém gosta da festa até que o Bob vai embora. Eu não sei muito o que dizer aqui, é ok, o Bob Esponja é sim um pouquinho inconveniente, mas nada comparado com o que a gente ainda vai ver no futuro. É engraçadinho, mas não meu tipo exato de humor, então pelo menos... Eu acho que não. Cara, é aquele episódio que eu acho que tem piores, só que eu não tô com memória agora. Já que até que eu curto falar assim. Uma cara tá vendo um negócio, mas tem episódios piores Mas pra que esse. mim, Não ele é o me- mais fraco da temporada. Mas eu acho que, sei lá. Foi ou tem mais? Temporada 4. Não sei se eu concordo ou não, cara. Segundo muitos, é na quarta temporada que o show começa a desandar, e infelizmente... Cara, minha opinião é o seguinte. Eu falei uma vez, falo de novo. As 3 primeiras temporadas são top. A quarta e a quinta são medianas, mas ainda são boas. Na sexta, já decai. Na sétima, é o fundo do poço. E na oitava, vai regredindo, vai subindo e tal. Infelizmente é um pouco verdade. Por mais que tenha episódios ótimos, como A Torre Cascuda ou Cara, a da espátula é bem ruim mesmo. E se for da espátula, eu concordo. O Medo de Hambúrguer de Siri, é nessa temporada que os tópicos começam a ficar mais longos. A menção desonrosa da vez é o episódio Tudo Que Reluz. Nesse episódio, A menção é esse.
Sem piada, eu tenho que assistir. Pra mim, esse é um dos episódio, o piores. Bob acaba quebrando sua espátula e tem que substituir por uma mais atual. Ok, não parece tão ruim, até você ver como isso foi executado. Tem essa visão nada amigável de como se o Bob estivesse traindo sua espátula antiga. É, Óbvio que as crianças não perceberam, mas revendo isso hoje em dia é um pouco estranho. Até porque tópicos como arrependimento e traição não se encaixam nada bem com o Bob Esponja. Ainda mais quando se é com objetos. E nesse episódio, Bob Esponja passa 90% do tempo chorando e os outros 10% chorando e pelado. De novo, vem aquele ponto de que coisas da vida real, como relacionamentos ou até traições, não devem estar nesse desenho. Mas na minha opinião, o pior episódio da quarta temporada é Reinado do Idiota. Nesse episódio, nossa, pior que tá numa briga boa, cara. Querendo ou Patrick não, tá numa descobre que briga ele veio da linhagem de um boa. rei e agora ele também é um. Caralho, velho. Pior que eu não tinha pensado em outro. Tá numa briga boa, mas eu acho que o pior é o da espátula. Que mesmo o Patrick nesse episódio sendo meio que um idiota mesmo, querendo ou não, eu ainda prefiro assistir esse do que assistir aquele da espátula. Aquele da espátula. Então, esse episódio só é péssimo. Foi uma das primeiras vezes que o Patrick saiu por aí incomodando todo mundo e sendo babaca. Eu não dei um sorriso sequer. Tudo tinha um humor tão sem graça que eu tive que checar pra ver se eu não tava na temporada 8. Eu odeio esse episódio pelo fato dele representar a queda do show. Óbvio que ainda teriam bons episódios pela frente, mas é inegável que a quarta temporada tem uma certa culpa na queda de qualidade das Cara, pra mim a quarta e a quinta temporadas. Ainda mais comparado pelas 3 primeiras. Quinta temporada. Sem enrolação, o pior episódio da quinta temporada é Amando Hambúrguer. Nesse Certíssimo. Cara, que episódio tonto. Na moral mesmo. Se fosse materialista, eu ia colocar tonto, porque não tem como não, cara. Me apaixonei por hambúrguer. episódio, o Bob Esponja se apaixona de verdade por um hambúrguer. Esse é muito ruim. Eles começam a meio que namorar, mas por ser um hambúrguer, ele acaba estragando e o Bob tem que seguir em frente. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla de novo pra não ficar chato, mas o que eu posso dizer? De novo, um episódio que o Bob Esponja se apaixona por algo não vivo. Só que dessa vez eles nem escondem, só pros adultos entenderem. Esse episódio... Porque na espátula ele nem se apaixonou, ele só com... Na verdade, eu acho que dar espátula mostra que dinheiro não é tudo. Você pode dar tudo para um negócio, só que esse negócio talvez não valha a pena. É melhor dependendo mais barato, talvez dinheiro seja tudo. Eu acho que é mais isso do que relacionamento. O episódio é bem estranho e parece que tá fora do lugar quando comparado com outros, até que razoáveis da temporada. O hambúrguer apodrecendo não é engraçado, e olha que essa é a piada principal do episódio. Então meio que tanto faz. Só não assiste esse episódio. E eu espero que não tenham mais episódios do Bob Esponja se apaixonando por mais nada. Ah, e a menção desonrosa da vez é pra Fungus Among Us. E é um episódio que o Bob Não, cara, tem piores. Esponja cria um fungo na sua cabeça. Talvez seja É tão ruim quanto parece. Minha, mas eu até curto esse episódio, nem piada. Talvez. Tá assim. Na sexta temporada, eu vou ter que ir com um clássico. A Farpa é provavelmente o episódio mais conhecido quando se falamos de episódios ruins. Como todo mundo sabe, nesse episódio o Bob Esponja acaba com uma farpa no dedo. E como ele não quer ter que sair do trabalho, ele esconde uma... Na Netflix, teve ano passado a quarta, a quinta e a sexta. Eu assisti a quarta e a quinta numa boa. Chegou a sexta, sei lá, cara, parece que não andava. Não dava pra engolir os episódios, era uma coisa pior que a outra. Eu quero olhar um negócio aqui, rapidão, pera aí. O dedo infecciona com lixo e pus e blá blá blá, coisa nojenta. Pra ocupar mais tempo, a menção desonrosa vai pra Garotos do Coral. E é um pouco pessoal pra mim. Nesse episódio, Lula Molusco vai fazer uma audiência pra cantar no coral da Feira do Biquíni. Mas como o Patrick tá longe, o Bob ouve e decide que vai tentar também. Esse episódio é só frustrante. Já pode ter rolado alguma situação onde você quer fazer algo só seu, mas alguém tem que se intrometer no meio e pode terminar tirando toda a graça dessa tal coisa. E nesse episódio parece que o Bob Esponja faz maldade de propósito. Olha essa cena. Pra mim, esse é um dos piores episódios do Bob em si. Tudo bem que no final ele acaba ficando com a vaga do Lula Molusco, mas tenta incluir ele mesmo assim, só pra mostrar no final que o Lula Molusco só vira as páginas do Bob. Esse episódio é péssimo, as piadas não tem timing nenhum, geralmente sempre demorando pra acabar, e também teve essa cena nojenta do Lula Molusco ferido por águas vivas. Eu odeio muito o humor que parte pro lado nojento da coisa, tanto que o pior episódio eu acho que eu vi, só que eu não lembro muito. Eu lembro de outro, que é o Bob Esponja atrapalhando o Lula Molusco tendo que fazer a reabilitação de volta. Porque o Bob Esponja O episódio, pra mim, continua sendo da Farpa, por ser simplesmente nojento e gratuito, mas Garotos do Coral é tão péssimo que fica bem pertinho do pódio de ser o pior, mesmo não sendo focado na nojeira. Beleza. Sétima temporada, a pior. Se no início tava difícil de escolher qual era o pior episódio pelas qualidades
Se no início tava difícil, agora tá difícil escolher o pior. Das primeiras temporadas, aqui não tem dificuldade nenhuma. Na verdade, o desafio é escolher qual é o pior. Alguém na cozinha com a Sandy, aquele episódio Não, alguém cozinha com a Sandy é mais ou menos. Foi mal. Todo respeito, mas é meh. Aquele episódio que ninguém gosta, mas ninguém ama, ninguém gosta. Esse daqui já é ruim. dos caipiras, um companheiro para o Gary. Também é ruim. O episódio que o Bob Esponja fica Cara, eu acho que é minha nostalgia falando, mas na moral mesmo. Eu tinha, não era nem DVD. Tinha um negócio que passava sempre no YouTube que era os seguintes episódios. Era o Grande Salto ao Trem, Detetive da Cozinha com a Sandy, tinha o Preso nos Premedores, tinha um que era o Bobos Engordurados, e tinha um que era o Planta Invadindo o Cérebro do Bob Esponja. Tinha esses 5, que eu me lembro. Devia ter mais algum, sei lá. Mas esses episódios que eu lembro. E, cara, o pior pra mim é o Refeição Grosseira. Não tem como ser outro. Esse episódio é muito ruim, cara. preso nos rolos espremedores, o feitiço da bruxa e outros são alguns chorumes da 7ª temporada. Mas o pior com certeza é Refeição Grosseira. Esse episódio encapsula tudo o que fez o show tenebroso por um bom tempo. No episódio, o seu siriguejo descobre que o Plankton tem medo de baleias, porque na vida real, baleias comem plâncton. Com isso, o seu siriguejo se disfarça da sua filha Pérola para assustar ele, ou melhor, torturar o Plankton. E ele fica E o pior é que ainda acho graça. Cara, o seu Siriguejo é um personagem muito destruído. Se antes ele ainda se importava com o Bob Esponja, mesmo sendo inimigo do Plankton, até se importava, querendo ou não. Só que agora não, cara. Agora, cara, ele tem sofrimento, deve fazer ele sofrer. Daí parece que quando é com ele não pode, né? Ele quando é com os outros, não, faz isso. tão perturbado e paranoico ao ponto de tentar se deslogar do server. Isso daqui é o puro lixo, Não, e desde cara, criança eu cara, sabia disso. É tão maldoso que não tem graça pra ninguém. Chega até a ser assustador em certas partes. Vai por mim, a 7ª temporada é péssima. Então um episódio que passe por cima de todo esse chorume tem que ser realmente péssimo e de mau gosto. É horrível mesmo. Oitava? Agora. Oitava temporada. As menções desonrosas da vez vão pra Férias da Família Caça Quadrada e Careta Não, tem piores. Nossa, Careta Definitiva é ruimzinho. Definitiva. O episódio das férias, porque não tem graça, e o episódio das caretas, por ter caretas. Mas o prêmio de pior episódio da temporada, na minha opinião, vai pra Pet, a babá de mascotes. Nossa, pior que é. Também já é bastante conhecido, mas no episódio Bob Esponja precisa resolver algumas coisas com sua avó, e o Patrick fica como babá do Gary. Mas como esperado do Patrick dessa época, ele basicamente tortura o Gary com sua burrice. Pra ser honesto, ele não é tão ruim quanto falam, mas eu escolhi ele entre os 3. Pior que, cara, é muito. Pior que. Não dos piores episódios do desenho, numa real. Mas pior do episódio da temporada, querendo ou não, cara. Uma cena que eu gosto, uma coisa que eu gosto, que é o Gary flutuando na água do Patrick. Ô, Gary, você criou outro banho porque você não me pediu. Porque ele foi o que eu mais estava exatamente assim, enquanto eu tava assistindo. Então, meio que tanto faz isso daqui. Só vamos pra próxima temporada. Na temporada. Lula bebê começa com Lula Molusco tomando um banho relaxante, mas é distraído por, olha que surpresa, Bob Esponja e Patrick. A gente vê que eles estão brincando com brinquedos de bebê, sim, e também agindo como bebês. Óbvio que eventualmente o Lula Molusco ia brigar com eles, mas lá ele escorrega em um dos brinquedos e bate a cabeça, que incha. Eles então levam ele para o hospital e lá o doutor diz que afetou o cérebro dele, e agora ele é um bebê. O que foi que eu acabei de ler? Depois disso, Bob Esponja e o Patrick começam a cuidar do Lula Molusco, obviamente torturando ele. Ele tem sua cabeça contra o teto, é atropelado por um caminhão, bate a cabeça de novo, e todo esse tipo de coisa, sabe? Humor. Cara, simplesmente eu fico sem palavras pra falar sobre essa coisa. Isso daqui não pode ser chamado de episódio, isso devia ser uma Lost Media, sei lá. É tudo tão, mas tão ruim que me dá vontade de fechar o episódio e sei lá, jogar Red Dead. You're fucking gay! Tem tudo que eu odeio. É desconfortável, agoniante, nojento, violento e vergonha alheia. Sério, não dá pra contar quantas vezes o Lula Molusco bateu a cabeça nesse episódio. Não só com certeza o pior episódio da temporada, como o pior episódio da série inteira pra mim. Só... Cara, pior que tem coisas piores. Todo respeito, mas é ruim pra um caramba? É. Mas tem muitas coisas piores que esse episódio. Opinião minha, né? Posso estar completamente errado, posso estar vamos sair dessa temporada logo. Mas eu não sei, cara. Temporada 10. Ai, cara, preguiça.
Indo pra temporada 10, é até um alívio que o pior episódio da temporada seja a Casa de Minhoca, que é só um episódio muito entediante. No episódio, uma minhoca entra dentro do Bob Esponja, e no começo ele até que Esse episódio é estranho, cara. Foi mal. acha legal, mas depois essa minhoca convida outras minhocas e o interior do Bob Esponja vira uma bagunça. No final, ele só ri e todas as minhocas saem. Somente isso. É chato e até repetitivo se você conhece a série. É irônico que esse episódio esteja junto do episódio Pesadelo de Imitação, que é um bom episódio na verdade, mas no geral, meh. De imitação, que é um bom episódio na verdade, mas É tão bom usar de da imitação, é. no geral, Da imitação é bom. A música. Quem sou eu? Já não me recordo. Quem sou eu? Já não me lembro mais. Na temporada 11 não tem erro, Limonada de Tinta é o pior sem nem competição. Tempo do desenho, até se for considerar. Então, nele, o Patrick tortura o Lula Molusco fisicamente e mentalmente para vender limonada com aquela tinta que os povos soltam quando ficam com medo. O que eu tenho para dizer aqui é tudo péssimo, mas eu vou dar um toque a mais pra animação aqui. É tão exagerado que chega a incomodar. Todo personagem se estica a cada frase dita e é agoniante. Eu não vou me alongar tanto, até porque dá pra fazer um vídeo inteiro sobre essa questão Tanta gente já falou desse episódio, não tem como não estar nos piores. da tortura dos personagens de Bob Esponja. Mas nossa, nesse episódio realmente dá dó do Lula Molusco e até um temor pelo Patrick. A menção desonrosa vai pra Sandy Água Viva, onde, resumindo e muito, a Sandy destrói o meio ambiente por ter um ego grande, com várias piadas sem graça no caminho. Não é bem ruim, mesmo. Tem como admitir. Tem como não admitir, né, cara, que é bem ruim. A temporada 12 é considerada por muita gente como a pior de toda a série. Eu discordo, mas eu consigo ver. Não é pior, não. Todo respeito, cara, mas a 7 tá aí pra provar muita coisa, cara. Foi mal. A 7, junto até com a 8, com a 9, sei lá, cara, mas não tem como falar que a 12 é Por que acham isso? É uma temporada tão fria e sem graça que eu poderia colocar qualquer episódio aqui e dizer, é entediante. O episódio da vez é Hóspede Contente. A animação é curto esse episódio. Nova lembrança de um tempo que eu assisti já um tempo total, mas, cara, eu até curto. Não é nem piada. Tem coisa pior, mas é mais exagerada que o comum e sem graça. Olha essa cena. Eu quero um quarto. Oh, mas que sorte a sua! Só temos mais um quarto. Oh, mas eu já reservei. E como é que isso pode ser sorte? É porque eu reservei pra você. Você riu? Pois é. Agora só imagine um episódio inteiro assim. Uma coisa que eu refleti quando assisti a ele é quanto eu sentia falta das primeiras temporadas. Olha essa cena do Bob Esponja. Eu não imagino o Bob Esponja das primeiras temporadas sendo irritante assim de propósito. Então só por isso já deu pra entender o quão patético é o episódio. É tão entediante e o mais do mesmo que eu tava mais refletindo do que analisando o episódio em si. Como menção desonrosa, eu deixo a bobalice. Esse é pior. Esse é pior, foi mal, mas esse é pior, cara. Vamos falar. Esse é pior. É um episódio que tenta ser inteligente, com uma crítica social, com todo mundo perdendo seus cérebros e blá blá blá. Com um final super do nada e preguiçoso. Ainda é patético, mas Hóspede Contente eu acho ainda mais chato. Temporada 13. Essa aqui é uma das temporadas que eu nem tenho dúvida de qual é o pior, porque não tem competição. O cachorro Patrick é daquele tipo de episódio em que o personagem que a gente já conhece age como uma coisa que ele não é. Onde será que eu já vi isso? O episódio é como o Patrick começa a agir como... Só que desse episódio eu assisti, mas temporada 13 eu não tô muito recordado pra poder falar outro episódio, então vai mesmo. um cachorro, sem explicação nenhuma, e obviamente causa o caos por todo lado. Bob Esponja e o Lula Molusco tentam adestrar ele, mas nada funciona, e é isso, só isso. O Patrick agindo como um cachorro, com uma animação exagerada. Talvez naquele ponto eu já tava estressado de tanto assistir episódio ruim, mas nossa, como eu queria só parar de assistir e fazer qualquer outra coisa. Não vai ter menção desonrosa nessa temporada porque eu me neguei a ver o resto dela. Só pulei pra próxima. 14 agora. Óbvio, tá aí. O episódio da vez é Caixa dos Idiotas do Lula Molusco. Eu decidi fazer uma gracinha nessa última temporada, porque a Caixa Idiota do Lula não é o pior episódio da temporada, mas eu coloquei ele aqui como uma indignação pessoal. Até porque pelo nome já dá pra saber que esse episódio é basicamente reaproveitando a ideia do episódio incrível, Caixa Idiota da terceira. Cara, todo respeito, minha opinião. Eu prefiro que reaproveitem no episódio que sabe que deu bom,
mesmo ficando ruim, do que criar uma coisa completamente nova que seja um lixo. Por exemplo, Refeição Grosseira. Não Eu prefiro assistir o Caixa Idiota aí do que. Não esse outro, né, que eu tinha falado. Do que assistir o Refeição Grosseira, cara. Na moral mesmo. Só que, é ruim porque recriar. Cara, beleza, pode até ser ruim, mas. terceira temporada. E eu odeio quando eles reusam uma ideia do próprio show. Ok que o episódio não é tão péssimo, mas mesmo assim, isso só comprova Eu já prefiro que reusem, cara, porque pelo menos é uma coisa que nós estamos acostumados, vai ser uma coisa nada a ver que vão falar, ó, aqui, ó, criar um episódio novo. Vai ver uma bosta. que os escritores de hoje em dia têm capacidade de fazer algo bom, mas parece que simplesmente não querem. A menção desonrosa vai pra Richa Caipira, que também pegou uma ideia já usada anteriormente em um episódio ruim da 7ª temporada e fez algo parecido com os caipiras. Por mais que não seja pior que o da 7ª E pegou da. Como é que é o nome, cara? Pegou as personagens que parecem no Campo Coral e falou, temporada, ainda assim achei bem fraco, já que tinha um potencial e não foi usado. Eu deixo bem claro aqui que eu amo Bob Esponja. Em todas essas temporadas que eu falei, também tem pelo menos um episódio bom. E tu não leve minha opinião como uma verdade absoluta. Assista e caso você se divirta, ótimo. Esse tipo de vídeo me leva um tempinho pra fazer. Então caso tenha gostado, deixa o like e me diz nos comentários se você concorda com a lista ou se mudaria algo. Mas eu creio que por hoje seja só isso. valeu. Curte o vídeo, cara. Realmente eu tive que dar minha opinião, porque um react só, não é nada graça, né? Mas, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e fui.